Bom dia, interessados em resistência dos materiais. Vamos tratar hoje do assunto esforço axial ou normal. Essa aula foi preparada para a disciplina de Mecânica Estrutural 1 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos tratar em especial problemas hiperestáticos quando a solicitação é do tipo normal. Vejam que aqui nós temos um exemplo clássico de esforço normal, onde nós temos uma barra, uma geometria, nós temos cargas envolvidas que são conhecidas e nós temos uma extremidade aqui engastada em uma outra superfície e aqui a gente sabe que vai surgir uma reação em função das cargas aplicadas. Esse problema constitui um problema isostático porque, através das equações de equilíbrio, nós temos condições de calcular qual é essa reação que surge. Vejam aqui nós temos somatório de forças em X, que é a equação de equilíbrio que nos auxilia nesse caso, convenção positiva aqui indicada. Então, nós temos menos RA menos P2 mais P1 igual a zero e com isso a gente consegue determinar qual é a reação. Existem, entretanto, situações como o exemplo que vocês veem aqui nessa figura. Nesse caso, nós temos uma barra, temos uma carga aplicada, poderia ter mais cargas aplicadas, e nós temos uma geometria e nós temos as duas extremidades A e B engastadas. Tanto A quanto B são engastes, essa barra está engastada em dois pontos. Portanto, nós temos reação em A e reação em B. E nós precisamos determinar essas reações. Vocês sabem que através das reações a gente tem condições de determinar tudo o que acontece internamente na estrutura. Esse problema é um tipo de problema que apenas com as equações de equilíbrio a gente não tem condições de resolver as reações. Vejam que se nós formarmos forças em X ou momentos em qualquer ponto, a gente não tem como determinar duas reações. Apenas somatório de forças em Y nos fornece uma equação para duas incógnitas que existem. Esse, então, é um típico problema hiperestático. Vejam que aqui nós temos a equação de equilíbrio. Se nós somarmos forças em Y, considerando convenção positiva, essa convenção positiva, nós temos FA mais FB menos P igual a zero. Nós encontramos uma equação de equilíbrio, que é uma relação entre as duas reações, mas nós não conseguimos determinar as reações. Para que a gente possa resolver esse tipo de problema, ou seja, problemas hiperestáticos, é necessário então fazer o uso de equações de compatibilidade. É preciso que se crie equações adicionais e essas equações elas levam em conta a forma que a estrutura se deforma. Então, vejam essa estrutura, a gente consegue observar que essa estrutura ela não vai ter deslocamento nem em A, nem em B, certo? A gente tem os pontos A e B sem deslocamento, porque aqui a gente tem uma reação, um engaste, né? O engaste não permite que ocorra deslocamento em A, nem deslocamento em B. Esse tipo de equação que a gente precisa gerar é chamado de equação de compatibilidade ou condição cinemática, porque pondera sobre o movimento dessa estrutura que a gente está avaliando. Nesse problema em específico, a gente pode dizer, uma vez que os pontos A e B são fixos, são engastes, que a variação de comprimento dessa barra é igual a zero. E, portanto, essa é a equação de compatibilidade para esse problema. Novamente, aqui o problema representado. Vejam que se nós fizermos o diagrama de corpo livre dessa estrutura, nós colocamos as reações a gente pode colocar no sentido que a gente quiser, né? Poderia ser colocado para cima, aqui está representado para cima, poderia ser para baixo, e a partir desse diagrama, a gente escreve então a equação de equilíbrio, que a gente já tinha comentado, FA mais FB igual a P.
A equação de compatibilidade, por sua vez, que já foi comentado também, nos diz que a variação de comprimento dessa barra é igual a zero. Essa variação de comprimento a gente já aprendeu a calcular nos problemas isostáticos. Vejam que a variação do trecho AB nada mais é do que a variação desse primeiro trecho AC mais a variação desse segundo trecho CD. Então, pode ser que nesse trecho uma parte aumente, outra parte diminua, e aí a composição das duas variações obrigatoriamente vai ser igual a zero. Para que a gente possa determinar, então, essa variação de comprimento, a gente vai utilizar aquela expressão que a gente já utilizou lá nos problemas isostáticos. A carga do trecho vezes o comprimento do trecho dividido pela propriedade do trecho, módulo de elasticidade, e pela propriedade de área da seção do elemento que a gente está avaliando. Vejam que esse elemento tem dois trechos, né? Lembrem-se que a gente identificava a quantidade de trecho cada vez que a solicitação variava, ou que o material variava, ou que a área variava. Nesse caso, vejam que o material é o mesmo, a barra é a mesma, a área é a mesma. O que se altera, então, é o comprimento de cada trecho e a solicitação de cada trecho. Como é que a gente determina a solicitação de cada trecho? Pelo método das seções. A gente corta aqui, vejam que a gente removeu essa parte, desenhou aqui do lado. Se temos FA para cima, nós temos, então, FA para baixo para esse trecho AC estar em equilíbrio. Da mesma forma, foi cortado aqui esse trecho de baixo, foi feito o equilíbrio do trecho de baixo. Se nós temos a reação FB para cima, nós temos, então, FB para baixo para que esse trecho fique em equilíbrio. Vemos, portanto, que conforme o equilíbrio que foi calculado, nós temos o trecho de cima em tração e o trecho de baixo em compressão. Aqui foram substituídos os valores encontrados para solicitações: FA positivo, comprimento do trecho, FB negativo, pois está em compressão, e essa equação, então, é igual a zero, conforme a gente já tinha indicado. Vejam que aqui nós temos duas equações. A equação de compatibilidade, que aqui foi transformado nessa quarta equação, onde simplesmente foi isolado o FB e ele ficou em função de FA. E nós temos a equação de equilíbrio, duas incógnitas, FA e FB, as reações, e duas equações, a equação de equilíbrio e de compatibilidade. Nós temos condições, então, de descobrir quais são as nossas incógnitas, as nossas duas incógnitas. Então, os problemas, quanto maior for o número de incógnitas, maior é o número de equações de compatibilidade que a gente tem que fazer uso ou gerar para se poder resolver o problema. Finalmente, essa substituição de 2 em 1 permite que a gente calcule FA e FB. Claro que aqui nós temos em função dos comprimentos e em função da carga aplicada. Claro que aqui nós temos letras, vocês terão problemas com valores, envolvendo maior número de seções, enfim. Dependendo de cada problema encontrado, tem que se encontrar uma equação de compatibilidade ou mais e equação de equilíbrio para a resolução do problema. Então, o procedimento de análise, basicamente resumindo o que a gente fez até agora: desenhar o diagrama de corpo livre da estrutura, indicar todas as reações de apoio e forças externas, aplicar a equação de equilíbrio, criar uma ou mais equações de compatibilidade e resolver o sistema equilíbrio e compatibilidade.